downgrade na carreira. É downgrade na carreira, tá de brincadeira. Desculpa, o cara sai do Bayern pra ir pra Turquia, tá falando que é upgrade? Não, mas aí tá de brincadeira, Michel. Tá de brincadeira, Sai do Barça, o cara sai do Bayern. Eu tô dando um exemplo. Fala, fiel, tudo bem? Tá difícil sem o Corinthians, hein? Você concorda comigo? Tá difícil sem o Coringão. Mas eu separei um corte aqui do Domingol com o Benja, onde eles falaram aí da possível saída do Memphis Depay, né? Sem mais delongas, bora pro vídeo. Tá de brincadeira, É um terceiro ou grande quarto? clube europeu. Não, europeu não é. Sim. É que você não quer perder o seu astro. Não, mas a questão não é perder. Meia boca. Você acha que ele vai embora? A multa, Se tiver Benja, é de a 5 milhões de proposta, euros. Ou seja, a merreca. Merreca. E aí o Corinthians deve dinheiro pra ele, daqui a pouco fica elas por elas. Mas peraí, se o Memphis sair do Corinthians hoje pra jogar no Besiktas, com todo respeito, tá sendo burro. Tá sendo burro. O Memphis, eu vou te falar o porquê. Eu vou te falar o porquê. Tá sendo Ó, sim. o Memphis é nosso. sendo... Ó, fica o Memphis, quieto. ó, pera lá. O Memphis, ó, pera lá. Ó, o Memphis, Benjamin, ele é nosso vizinho aqui. Ele tá morando no Rosenwood aqui, que é um hotel que tem aqui de bagaça. Então o cara já tá morando bem no Brasil. Mal, hein? Tá morando bem. Benja, voltou a ser convocado. O Memphis, antes de chegar no Corinthians, ele não tava sendo convocado pelo técnico holandês. Ele não tava Se jogar mal... Mas é que tá, não tava sendo convocado. Se jogar mal, o Corinthians jogar bem no Memphis. Besiktas, não vai ser. O Corinthians não, sabe por quê? Ninguém vê o futebol turco. Se liga, o futebol mano. brasileiro, o Pelo técnico amor vê de aqui. Deus. O técnico da Holanda tava vendo o Memphis em pelo loco, amor de Benjamin. Deus, cara. O técnico da Holanda, Benjamin, ele foi Sabe na quem Arena é que- Corinthians. Sabe viu- quem que viu o acabou Memphis. Sabe quem que acabou de ir pro futebol turco? Que pra ele que acha que o futebol turco... O Yamal. Não foi o Ah, Yamal. não foi? Ah, meu Deus. Vamos ver. Quem é o camisa 10 do Bayern? Vamos ver se você acompanha futebol. Vamos ver. Quem é o Não, camisa vamos 10? lá, vamos lá. Quem é o camisa 10 do Bayern? Vamos lá. Sané. Sané é ruim. A questão não é ser ruim. A questão não é ser Acabou de ir ruim. pro futebol turco. Galatasaray, acabou de assinar. É downgrade na carreira. Tá de brincadeira. Desculpa, o cara sai do Bayern pra ir pra Turquia, tá falando que é upgrade? Não, mas aí Tá vai de agora, brincadeira. Michel. Tá de brincadeira, Cara, sai irmão. do Barça, o cara sai do Bayern. Eu tô dando um exemplo. O Sané pode ir pro futebol turco. O Memphis Depay do Corinthians Mas não é que pode. tá, é o que eu tô falando. Para, mano, pelo amor de Deus. Benja, o Pelo Memphis amor de Depay, Deus. ele no Corinthians, ele ganhou um protagonismo que pouca gente, inclusive na Europa, achou que ele tivesse. Porque, por exemplo, quando ele veio pra cá, as pessoas falaram, o Memphis vai se esconder, o Memphis não vai voltar a ser convocado. O técnico da Holanda esteve na Neoquímica Arena assistindo o Memphis Depay em loco. Teve que E vir ele aqui pra convocou ver o cara. ele, porque senão Pelo lá na contrário, Holanda ele quis ninguém vir ia em ver loco. ele. Ele quis vir em Teve loco. que vir aqui, E chamou senão o cara. na Holanda ninguém ia ver ele. E vou te falar. Mas, ô Michel, o cara sai do Bayern do Munique. E empatou com o Van Vai Persie pegar na artilharia Galatasaray? da seleção. Você acha que o cara deu um up? Não tô falando que ele deu um up. Eu tô, Não, mas falando, você eu tô quis dando um insinuar isso. exemplo. É que você foi o jantado. Sané pode ir pro futebol turco. O Memphis Depay não pode. Mas é que tá, gente. É a opção Eu não do cara, falei ele que ele pode não ir. pode. Eu só tô falando que ele tá sendo burro se ele fizer. Ele tá dando exemplo aqui. Porque aqui no Corinthians ele voltou pra seleção Fato. holandesa. Eu só trouxe um jogando fato. bem no futebol turco, peraí. não vai. Mas aí A eu gente acho precisa- o seguinte, eu acho que o Depay, pra qualquer time que ele fosse jogasse 50%, 60%, ele ia pra seleção. Ele não foi Não, antes, porque ele não, tava mas... Jogando. Não, mas Ele pera tava lá. parado. Ele não tava vinha machucado. sendo convocado, mesmo quando ele tava na época Tá do bom, Atlético aí de ele só Madrid. foi porque tava no Corinthians. Fato. Para, mano. Fato. Ele voltou a ter holofotes, Benjamin. Por exemplo, vamos lá, vamos falar a verdade, Para, pelo Benja. amor Quem de que Deus. trouxe mais holofote pro Memphis aí? O Corinthians ou se ele vai pro Besiktas, a mídia turca especulando ele? O Corinthians na Europa, Benja, quando o Memphis veio pra cá, ele virou notícia, cara. Você falou isso hoje, você. Não, vou falar um negócio pra você. Não dá. Não, consigo peraí, concordar com mas ele. é que tá. Não O dá, negócio é o não seguinte. dá, Aí não o dá. Edinho, Ele fala, o Edinho então tá quer sendo dizer, revanchista. Se ele for Ó, pro futebol o Edinho tá turco, sendo acabou a revanchista. seleção pra ele. Ó, Se liga, mano. Ó, o Edinho tá sendo Pelo amor de revanchista Deus. aqui, porque, ó, eu coloquei, se Memphis deixar o Corinthians, ele é burro se ele for pro Besiktas. Agora, por exemplo, se ele sai do Corinthians, ele vai jogar no Manchester City, aí ok, é uma troca justa. É uma troca justa. Ele tá saindo para um time de ponta. Se ele fosse Agora, do- desculpa, Benjamin, o Besiktas hoje, em termos de exposição, O termos cara de... pode jogar Champions Mano, League. Você tá de brincadeira O que cara Champions... pode jogar Mas é que tá, Champions jogar League. Champions O League, cara- velho. o Jogar cara Champions League no voltar pelo Besiktas, velho. Futebol europeu, pelo amor de Deus. Mas peraí, vamos lá. É a mesma coisa jogar Libertadores com o Corinthians, gente, não vai ganhar vamos porra lá, nenhuma. vamos lá. Você tá de Time brincadeira. acabou, cara. Ó, o negócio é o seguinte. O cara que sai hoje do Corinthians aí pra jogar no Besiktas e falar porque ele quer jogar Champions League, é igual o Scarpa quando saiu do Palmeiras pra jogar lá no Nottingham Forest e disputar Champions League. Nottingham Tá Forest. de brincadeira. Não, pelo amor. Você quer comparar Nottingham Forest com o Besiktas? Eu Você tá quero. de sacanagem, E é melhor jogar pô. lá. É melhor jogar no Nottingham Forest. Você não tem noção, O cara. Nottingham Você tá Forest, sendo- Benjamin, hoje é mais time que o Ó, Besiktas. ele tá abalado. Óbvio que é. Não, eu vou te falar. Você tá de brincadeira, Não, velho. não. Independentemente, Não concordo. Você sabe que eu nunca fico, eu não protejo o humano pra nada. não. Quase Mas nada. eu vou te falar, ele tem razão, cara. Que? Pô, jogar Premier League,
Não. Peraí. E o Nottingham Forest hoje... Peraí. Tem mais time hoje que o Besiktas. E outra, vai ter muito mais Tem mais o quê? exposição. Tem mais time, mais exposição. Vai ter exposição, Vai porque jogar você vai na pegar maior os liga do principais planeta. times ingleses ali, você vai estar toda hora em evidência. Agora vai jogar lá no Besiktas, gente. Besiktas na Champions League, velho. Você jantar no fazano de chinelo. Você vai Tá de jogar a brincadeira. Premier League só e mais nada. de E mais brincadeira, nada. velho. Tá no fazano de chinelo. Besiktas, você pode ser campeão turco, Champions League, voltar pra seleção. Tudo que você falou aí. Meu Deus do céu, velho. Ó, no mínimo ele tá querendo um terreninho na Turquia. Eu vou muito pro Besiktas. Vou pra Not, não vou. Com todo respeito ao Not, eu iria pro Besiktas. Se fosse pra ganhar, por exemplo, a mesma grana, você ia pro Besiktas? Pra ganhar a mesma. Aí mesmo que eu iria. Nossa, mas eu iria pro Nottingham Forest brincando, velho. Jogar na maior liga do planeta. Tá Jogar louco, por velho. jogar. Vai jogar por jogar. O Vamos Besiktas levantar vai jogar caneco, Champions League por quê? jogar O Besiktas, se jogar um dos maiores Mas campeonatos tá sendo do mundo. incoerente. O Besiktas jogar Champions League é jogar Tem por que jogar. levantar. O Nottingham Forest hoje é o sétimo colocado no campeonato inglês. Sabe atrás de quem que ele tá? É que nem jogar o campeonato francês hoje. vamos lá. Nem jogar o campeonato francês, jogar pelo segundo colocado. Ô, Ben, deixa eu só passar aqui, Vai fazer ó. o que lá então? O término do campeonato francês aqui, ó, terminou assim, ó, Liverpool, Arsenal, City, Chelsea, Newcastle, Aston Villa e Nottingham Forest, tá? Essa é a classificação. Eles ficaram à frente, ó, por exemplo, de West Ham, Manchester United, ou seja, Tottenham. Então o negócio é o seguinte, você está sendo extremamente preconceituoso contra um time que está em ascensão. É um time que foi comprado, Benjamin, por um bilionário. São escolhas. São escolhas, não é preconceituoso, não. São escolhas. Se você tivesse, Tá sendo preconceituoso. se você tivesse uma escolha para fazer. Preconceituoso. Ele colocou o Nottingham Forest em uma condição de inferioridade ao Besiktas, é minha opinião. Mas eu tô te mostrando com fatos. Isso não é preconceito, é uma opinião. Ele falou Isso que é era uma porcaria. Eu não falei que era uma porcaria. Você falou que era Isso não sai da minha porcaria. boca, não. Só pra explicar, qual que é o preconceito? Eu acho que ele tratou o Nottingham Forest aí como um time pequeno. Hoje o Besiktas como um Mas time é grande. opinião, não é É uma preconceito. opinião ridícula. É opinião. convenhamos. Agora, Opinião. E vou falar, entre Besiktas, nós vamos muito Besiktas, mas muito Mas, velho, mais eu trouxe Besiktas. aqui, eu o trouxe- Gerson vai ser burro se ele sair do Flamengo pro Zenit? Eu acho. Vai? Eu acho. Aí muda. Ah, muda o quê? Aí muda a o quê? resenha. É o grande Zenit. Aí nós estamos falando de Flamengo, é não o de grande Corinthians. futebol Calma. russo. Aí nós estamos falando de Flamengo e não de Corinthians. Gente, vamos falar a Calma. verdade, ó. O futebol Calma. russo hoje Com é todo- tão Vamos lá. ruim quanto Aí o agora futebol eu fui, turco. agora eu fui o quê? Preconceituoso agora também. O Edinho falou assim pra mim agora, o Michel Bastos tá na história dos comentaristas, porque ele discorda dele mesmo. Da onde que eu discordei? Ele falou que você discordou de você mesmo. Mas fala pra ele aonde que eu discordei de mim Você foi mesmo. coerente agora. Se você defende o cara, por exemplo, sair do Corinthians hoje e jogar no Fantástico Besiktas, No Besiktas. você deveria defender o cara sair do Flamengo e jogar no Fantástico Futebol Russo. Porque estamos falando de Flamengo. que tem a ver? O Gerson está no Flamengo e o Memphis vai estar no Corinthians. Flamengo. O Corinthians, mesmo na draga que tá, Benjamin, o Corinthians coloca uma Flamengo, série de jogadores Corinthians. em seleção. O Corinthians Mudou é o menor assunto. que o Flamengo pra você? Tecnicamente falando, hoje a situação do Flamengo Lógico, é muito menor. é muito Eu vou, melhor. eu vou dizer um Pronto. negócio pra você, se eu fosse Depay, Flamengo, não, Corinthians, amigão. não em termos Acabou. de... Ó, esquece tudo... A draga que tá o Corinthians hoje. Ó, então, aí eu vou concordar com o Michel. Com Obrigado. relação aqui. Vendo o momento que o Corinthians está vivendo. Agora, o a Memphis vai draga no que o Flamengo Corinthians hoje. está. Aí, Pra você ter uma Mas- ideia, como o Corinthians, no momento que tá vivendo, o Corinthians ele coloca sempre 6, 7 jogadores em seleções. Félix Torres é jogador de seleção, você pode contestar a qualidade, mas Não, é mas jogador por que que você tá convocado. mudando o assunto? Ninguém tá falando de Martínez, seleção aqui, cara. Carrilho, Romero, Que tem a ver? Memphis. Você tá de brincadeira, eu tô trazendo fatos. Fatos o Corinthians, do quê? mesmo na draga que tá, ele põe uma série de jogadores em seleções. É fato. Mas a Sabe o que é isso aí, ó? discussão não é essa. Exposição, irmão. Exposição. Meu amigo quer Chapecó, exposição? meu amigo Vai Chapecó. vai num teatro, vai aqui, ó. num negócio. Bom, galera, é isso. Eu separei esse corte aí pra vocês. Me diga aqui nos comentários o que vocês acham. Vocês acharam, né? Esse corte. Você acha que para o Memphis Depay compensa aí para o Besiktas? Confesso que o nosso Coringão tá bem balançado, né? Mas se fosse eu não trocaria um time como o Corinthians para o Besiktas, né? Bom, mas cada um, né? Ficamos sem Corinthians aí mais uns 15 a 20 dias. Tá difícil, né? Tá difícil ficar sem o Coringão. Poucas notícias, mas o ambiente lá continua o mesmo, conturbado, com Augusto Melo fazendo só merda, né? Denegrindo a imagem do Corinthians. Mas vamos torcer aí para que tudo se resolva e que o nosso Corinthians se enquadre nos trilhos, né? Porque o Corinthians é grande.
Mas é isso, fiel. Obrigado por ter assistido e vai, Corinthians!